Você repete mantras há anos, Om Mani Padme Hum, Soham, Om Namah Shivaya, centenas, milhares de repetições, e nada muda profundamente. Eckhart Tolle descobriu o porquê. E a resposta vai destruir tudo que te ensinaram sobre mantras. O problema não é o mantra, é você, ou melhor, é o que você faz com o mantra. Porque existe uma diferença abissal entre a repetição mecânica, que alimenta o ego, e a repetição consciente, que dissolve o ego. E nos próximos minutos você vai entender o poder oculto que os sábios escondem há séculos. Não em qual mantra usar, mas em como usar. E por que a maioria usa completamente errado. Tolle ensina algo que vai contra tudo que a indústria espiritual vende. Mantras não têm poder mágico. As palavras não carregam uma energia especial que vai transformar sua vida. Não há uma frequência secreta em sons sânscritos que manifesta desejos. Isso é ego espiritual. O ego querendo controlar a realidade através de uma técnica, querendo chegar em algum lugar, tornar-se algo. E quando você repete um mantra para conseguir algo, para manifestar, para se tornar mais espiritual, mais iluminado, mais poderoso, você está fortalecendo exatamente o que precisa dissolver: o ego, o buscador, o fazedor tentando fazer. Mas espera, se os mantras não têm poder em si mesmos, por que os mestres verdadeiros usavam? Por que tradições milenares preservaram as práticas de mantra? Aqui está o segredo. Mantras são ferramentas, não um fim. São um meio de trazer a mente de volta ao momento. Ano presente, de criar espaço entre os pensamentos, de dissolver a identificação com a voz na cabeça. O poder não está no mantra, está na presença que o mantra facilita. Deixa eu te contar sobre Rafael, praticante de budismo tibetano há 15 anos. Ele fazia o Ngondro, uma prática preliminar que exige 100.000 prostrações, 100.000 repetições de refúgio, 100.000 mantras de Vajrasattva, 100.000 oferecimentos de mandala e mais 100.000 repetições de Guru Yoga. 500.000 práticas. Rafael levou 3 anos disciplinado, comprometido. Acordava às 4 da manhã, praticava 2 horas antes do trabalho, mais 2 à noite, fins de semana inteiros. Ele terminou as 500.000. Sentiu orgulho, realização. O guia espiritual disse parabéns. Agora você pode receber iniciações mais avançadas. E Rafael esperava algo. Uma transformação profunda, paz permanente, insights revolucionários. Mas não veio. Ele ainda se irritava no trânsito. Ainda tinha ansiedade. Ainda sentia vazio. 500.000 mantras e nada havia mudado essencialmente. Então ele leu O Poder do Agora e compreendeu. Ele havia feito 500.000 repetições mecânicas. A mente estava ativa durante cada uma, planejando, preocupando, julgando, contando, esperando terminar. O mantra era um som, mas não havia ninguém presente. Apenas a mente tagarelando enquanto a boca repetia palavras. Rafael começou de novo. Não 500.000, apenas um mantra. Om Mani Padme Hum. Uma vez, mais presente, totalmente, sentindo o corpo, ouvindo o som, reconhecendo o espaço antes e depois da palavra. E naquela única repetição consciente, algo aconteceu que 500.000 mecânicas não trouxeram: espaço, silêncio, presença. Depois ele fez outra e outra, 10 repetições conscientes. E ao final, ele estava diferente. Não porque o mantra tinha poder, mas porque a presença dissolve o ego. E o mantra foi a ferramenta que facilitou a presença. E aqui está a primeira verdade que Tolle revela.
O mantra não te leva para fora, te traz para dentro, para o agora, para a presença, quando você repete conscientemente. Mente não pode vaguear para o passado ou o futuro, tem que estar aqui, com o som, com a vibração, com o momento. E nesse aqui, o ego perde força, porque o ego vive em tempo psicológico, em memória e antecipação. Quando há apenas o agora, o ego não tem onde se agarrar. Mas por que então tantas pessoas repetem mantras e continuam sofrendo? Tantos praticantes fazendo japa, o terço, dhikr e nada muda. A resposta está no como, e aqui é onde fica radical. Tolle distingue 3 formas de usar um mantra. A primeira é mecânica. Você repete porque te mandaram, porque acredita que vai ganhar mérito, porque quer um resultado. A mente está em outro lugar, pensando no que vai jantar, preocupada com as contas, planejando o fim de semana. A boca repete, mas não há ninguém ali. É como assistir TV enquanto come. Você engole a comida, mas não saboreia. Repete o mantra, mas não há presença. Essa forma não só não ajuda, pode prejudicar, porque fortalece o hábito de fazer sem estar presente, de viver. No piloto automático, a segunda forma é a concentração. Você força a mente a ficar com o mantra, luta contra os pensamentos que surgem, tenta manter o foco. Há esforço, tensão, o fazedor tentando controlar a experiência. Isso pode trazer estados temporários de calma, de quietude forçada. Mas no momento que você para, a mente volta, a ansiedade retorna, porque você não dissolveu o ego, apenas o suprimiu temporariamente com a concentração forçada. E a terceira forma, essa é a que os sábios escondem, é a presença sem esforço. Você repete o mantra, mas não há um fazedor repetindo, há apenas a repetição acontecendo. Você observa o som surgindo, ouve a vibração, sente o corpo, e quando um pensamento puxa a atenção, você vê isso acontecer, sem lutar, sem julgar. Gentilmente volta para o som, não por disciplina, por reconhecimento. E nessa forma, o mantra dissolve o fazedor. Deixa apenas a presença, o som acontecendo na consciência, sem ninguém fazendo acontecer. Beatriz era católica. Rezava o terço todo dia, 50 Ave-Marias, 5 Pai Nossos, glórias, credos. Ela fazia isso há 20 anos, desde que era criança, e sentia uma paz temporária às vezes. Mas no geral, não mudava nada. Ela continuava ansiosa, com raiva, julgando, sofrendo. Até que um dia, conversando com uma amiga, mencionou Tolle. A amiga era terapeuta, conhecia o poder do agora. Emprestou o livro, Beatriz leu e algo clicou. Ela estava rezando o terço mecanicamente, 20 anos no piloto automático. Então experimentou uma Ave Maria, presente, totalmente. Ave Maria, cheia de graça, sentindo cada palavra, não pensando sobre o significado, sentindo a vibração sonora, sentindo o corpo enquanto dizia, reconhecendo o espaço antes e depois da frase. E aquela única Ave Maria presente foi mais transformadora que 20 anos de terços mecânicos, porque a presença estava lá. Não. Um conceito religioso sobre Maria, não um pedido do ego, apenas a presença pura testemunhando o som sagrado acontecendo no momento, e essa é a segunda revelação. Não importa qual mantra, Om ou Amém, Alá ou Jesus, Soham ou Pai Nosso, o poder não está na palavra, está na qualidade de consciência com que você diz. Tolle não está criando uma nova técnica, está revelando o que sempre esteve oculto em todas as técnicas, a presença. E o mantra
é apenas uma ferramenta para facilitar isso. Você está começando a ver o padrão? Mas há uma camada mais profunda e tem a ver com o que o mantra realmente faz quando usado corretamente. O ego é a voz na cabeça, tagarelando incessantemente, comentando, julgando, planejando, temendo, desejando. Essa voz cria a identidade, o eu, o meu, minha história, meus problemas, meus objetivos. E enquanto você está identificado com essa voz, há sofrimento, porque a voz é o ego. E o ego vive em insatisfação perpétua, sempre querendo mais, sempre temendo perder, sempre comparando, nunca em paz. Quando você introduz um mantra conscientemente, algo único acontece. A voz na cabeça tem que parar, temporariamente, porque você está usando a mesma faculdade mental para produzir o mantra. É como se você substituísse a tagarelice inconsciente por um som consciente. E nessa substituição há um gap, um espaço. E nesse espaço, você reconhece, você não é a voz. Você é a consciência que ouve a voz. E ouve o mantra. E ouve o silêncio. Esse reconhecimento é libertador, porque uma vez que você sabe que não é a mente, a identificação começa a se dissolver. E sem identificação, o ego perde o poder. Mas aqui é onde fica sutil. Se você usa o mantra para parar os pensamentos, para alcançar o silêncio, para chegar em algum lugar, o ego ainda está operando. Apenas mudou de estratégia. Em vez de pensar sobre problemas, está pensando sobre o mantra como solução. Ainda há um fazedor, ainda há um objetivo, ainda há tempo psicológico, mas quando você repete o mantra apenas por repetir, sem querer chegar a lugar nenhum, sem expectativa de resultado, algo diferente acontece. Não há futuro, há apenas esse som, agora. E nesse agora sem objetivo, a presença emerge, não criada por você, revelada, porque a presença sempre esteve aqui, apenas obscurecida pela identificação com a mente. Rafael era um empresário, estressado, ansioso. Um amigo sugeriu meditação transcendental, MT. Você recebe um mantra secreto, repete 20 minutos 2 vezes ao dia. Rafael pagou o curso, recebeu o mantra, começou a prática e funcionou. Temporariamente, durante os 20 minutos, a mente se acalmava. Havia quietude, paz, mas no momento em que parava e voltava para a vida, a ansiedade retornava. Trabalho, problemas, pressão. Ele continuou praticando, meses, anos, e havia benefícios. Ele dormia melhor, a pressão arterial baixou, mas profundamente, nada mudava. Ele ainda era o mesmo Rafael, mesmo ego, mesmas reações, mesmos padrões. Então descobriu Eckhart Tolle e compreendeu. Ele estava usando o mantra como fuga, como técnica para ter uma experiência agradável, para reduzir o estresse. O ego estava usando o mantra para se fortalecer, para ser um melhor meditador, para ter mais calma, para conseguir mais na vida. Então Rafael mudou. Mesma técnica, MT, mesmo mantra secreto, mas não mais para conseguir algo, apenas para estar presente. E a qualidade mudou completamente. Não era mais 20 minutos de paz temporária separados da vida. Era a presença se infiltrando em tudo, no trabalho, nos relacionamentos, nos problemas, porque ele não estava mais fugindo para o mantra. Estava usando o mantra para acordar para a presença. E a presença não fica confinada a 20 minutos. É o estado natural. E essa é a terceira revelação. O mantra não é uma prática separada da vida. É um portal para a presença que depois se estende para tudo. Tolle ensina que qualquer atividade pode ser meditação se houver presença total. Lavar louça, caminhar, respirar.
E o mantra é apenas uma das formas, mas uma forma que facilita porque dá à mente algo específico para fazer que não é pensar sobre problemas. Agora você pode estar pensando, mas e os Siddhis, os poderes que os mantras dão, e a manifestação, e a transformação energética, e aqui tole é direto. Tudo isso é ego espiritual. Ego querendo poderes, querendo controlar, querendo ser especial. Sim, podem acontecer fenômenos, experiências incomuns, mas são subprodutos, não o objetivo. E se você busca eles, você fortalece o ego, você cria um buscador espiritual, que é apenas o ego com uma roupa diferente. A única transformação real é a dissolução da identificação com o ego, o reconhecimento da presença. E isso não vem do poder do mantra, vem da presença com o mantra. Beatriz frequentava um centro espírita. Ela fazia vibrações, mantras específicos para proteção, para limpeza, para elevação. Acreditava que os sons tinham o poder de afastar espíritos negativos, de atrair luz, de curar o corpo, e funcionava na mente dela. Quando fazia as vibrações, sentia-se protegida, segura, mas se esquecia um dia, a ansiedade voltava, medo de estar desprotegida. Então ela ficava dependente, precisava fazer os mantras diariamente ou sentia-se vulnerável. Isso é prisão, não libertação. Até que Tolle a fez questionar. Se você precisa do mantra para estar bem, quem está no controle? O mantra ou você? E se o mantra tem poder, por que você precisa repetir? Por que não funciona uma vez só? Beatriz percebeu. Ela havia dado poder ao mantra, e ao fazer isso, tirou o poder de si mesma. Tornou-se dependente de uma técnica, de um ritual, de uma proteção externa. Então ela experimentou diferente, fez o mantra, mas sem acreditar que ele protegia, apenas como uma forma de estar presente. E descobriu. A paz que sentia não vinha do mantra protegendo, vinha da presença durante o mantra. E essa presença podia ser acessada sem o mantra também, apenas sentindo o corpo, ou observando a respiração, ou reconhecendo o espaço interior. O mantra era útil, mas não necessário, e certamente não tinha poder por si só. E essa é a quarta revelação. Quando você entende que a presença é o que transforma, você se liberta da dependência de técnicas, pode usar o mantra ou não, pode usar a respiração ou apenas estar. Porque você reconheceu, não é a ferramenta que tem poder, é a consciência. E a consciência não precisa de nada, ela é completa. Você acabou de descobrir 4 revelações que a maioria dos praticantes de mantras nunca compreende. Que o mantra não tem poder mágico, que a presença durante o mantra é o que transforma, que o mantra cria um espaço onde o ego perde força, que você pode se libertar da dependência quando reconhece a presença. E essa verdade sobre os mantras que você acabou de sentir é o que os sábios escondem, não por maldade, mas porque o ego não pode vender a presença. Só pode vender técnicas, promessas, poderes, e a indústria espiritual é o ego coletivo vendendo para egos individuais. Mas Tolle aponta para o óbvio. Pare de buscar poder externo, reconheça a consciência e use o mantra, se quiser, como um facilitador, não como um salvador. Cada vídeo assim exige presença para não se tornar mais uma técnica que o ego coleciona. O Super Thanks ali embaixo não é um apoio à informação. É você honrando o reconhecimento que teve. Que a presença é o que você é, não o que você precisa alcançar através de milhões de repetições. Quando você clica naquele coração,
Você fortalece o campo de consciência que vê através das promessas do ego espiritual. Você não é um buscador. Você é a presença. E os mantras, quando usados conscientemente, apenas revelam isso. Agora vou te mostrar como usar o mantra do jeito que Tolle ensina, de forma que dissolve o ego em vez de fortalecê-lo. Primeiro, escolha um mantra. Qualquer um, não importa. Om, Soham, paz, eu sou Jesus, amor. Não há mantra certo ou errado. Há apenas consciência certa ou errada. Se você gosta do som sânscrito, use. Se prefere português, use. Se tem conexão com uma tradição específica, use o mantra dessa tradição. Mas saiba que o poder não está no mantra, está em você. Segundo, sente-se confortavelmente. Não precisa de uma postura perfeita. Apenas uma posição que permita estar presente sem desconforto excessivo. Feche os olhos ou deixe-os abertos com um olhar suave. Terceiro, sinta o corpo. Alguns segundos. Reconheça a presença que já está aqui antes de começar o mantra. Isso é crucial, porque te lembra. A presença já está. O mantra apenas facilita o reconhecimento. Quarto, comece a repetir, mentalmente ou em voz alta, tanto faz, devagar, com espaço entre as repetições. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade de consciência. Quinto, quando um pensamento surgir, e vai surgir, observe. Não lute, não julgue, apenas veja. Ah, um pensamento. E volte para o mantra, gentilmente, como se estivesse guiando uma criança distraída de volta para o caminho. Sexto, sinta a vibração do som no corpo, no espaço. Você não está pensando sobre o mantra, está sentindo o mantra acontecendo. Sétimo, reconheça o espaço entre as repetições. Antes de começar uma nova repetição, há um intervalo, um silêncio. Fique com isso, alguns segundos. Reconheça. Aí está a presença. Oitavo, sem objetivo. Você não está tentando acalmar a mente, não está buscando experiências especiais, não está manifestando desejos, está apenas presente com o som. Agora. Nono, quanto tempo? Não importa. Pode ser 5 minutos, pode ser 20. O que importa é a presença. 5 minutos presente valem mais que 1 hora mecânica. Décimo, ao terminar, não se levante bruscamente. Fique sentado, alguns instantes, reconhecendo o espaço que o mantra facilitou, e leve essa presença para a próxima atividade. Isso é a prática simples, mas vai contra tudo que te ensinaram, porque não há contagem, não há meta de repetições, não há promessa de resultado. Há apenas presença. E presença não pode ser vendida, não pode ser comercializada, não pode ser transformada em sistema. Por isso, os guias espirituais escondem, porque a simplicidade não alimenta a indústria. Rafael fazia japa, 1/3 de 108 contas. O mantra Hare Krishna, 16 voltas por dia. 1728 repetições diárias. Ele fazia isso há 5 anos. E sentia que estava progredindo. Tinha disciplina. Conseguia acordar cedo. Completar as voltas. Mas a vida não mudava. Raiva, julgamento, apego. Tudo lá. Um devoto mais experiente disse: você precisa fazer mais voltas, 64 voltas, como Prabhupada. Aí sim você vai sentir a transformação. Rafael tentou. Acordava às 2 da manhã, 3 horas de japa, e ficou doente, exaustão, burnout espiritual. Ele parou tudo, e nesse parar, descobriu Eckhart Tolle. Leu, compreendeu. Ele havia transformado a prática espiritual em mais uma forma do ego tentar chegar em algum lugar. Então,
voltou para o japa. Mas diferente, uma volta, 108 repetições, mas cada uma presente, sentindo o som, observando a mente, reconhecendo o espaço. E aquela única volta consciente transformou mais que 5 anos de 1.700 repetições mecânicas, porque a dissolução do ego não vem da quantidade, vem da presença. E esse é o paradoxo bonito. Quanto menos você faz com o objetivo, mais transforma. Quanto mais você faz mecanicamente para chegar em algum lugar, menos muda. Eckhart Tolle não está contra os mantras, está contra o uso inconsciente de mantras, um uso que fortalece o ego em vez de dissolvê-lo. Nos últimos minutos, você viajou através de camadas de distorção sobre os mantras. Viu como Rodrigo fez 500.000 repetições sem transformação. Como Beatriz rezou 20 anos mecanicamente. Como André usou MT como fuga. Como Lúcia se tornou dependente de proteção. Como Rafael se esgotou buscando quantidade. E cada história revela o mesmo padrão. O ego usando a prática espiritual para se fortalecer. Mas quando há presença, tudo muda. Rodrigo descobriu isso no único Om Mani Padme Hum consciente. Beatriz na única Ave Maria presente. André quando parou de buscar calma. Lúcia quando reconheceu que a presença não precisava de proteção. Rafael na única volta de japa consciente. E você está descobrindo agora. Não no futuro, quando fizer a prática certa. Agora. Enquanto reconhece que a presença não vem do mantra, vem de você, porque você é a presença. E o mantra apenas aponta para isso, se você usar conscientemente. Mas talvez você esteja pensando, e as diferentes tradições? O hinduísmo tem mantras específicos para deidades específicas. O budismo tem mantras de proteção, de sabedoria, de compaixão. O sufismo tem o dhikr. O cristianismo tem a oração do coração. Cada um com regras, com contagens, com promessas. Eckhart Tolle não nega a utilidade disso. Ele apenas remove o véu. A estrutura pode ser útil. Para iniciantes, ter um mantra específico, um número específico de repetições, cria disciplina, tira a decisão de fazer ou não fazer. Você apenas faz. E no fazer há a possibilidade de descobrir a presença. Mas o problema surge quando a estrutura vira prisão. Quando você acredita que tem que fazer exatamente 108 repetições, senão não funciona. Que tem que pronunciar perfeitamente, senão perde o poder. Que tem que fazer em um horário específico, senão não vale. Isso é superstição. O ego criando regras para se sentir no controle. A verdade é mais simples e mais libertadora. Faça o mantra se quiser, quando quiser, quanto quiser, mas faça presente. E se um dia não quiser fazer, tudo bem. A presença não depende do mantra. O mantra apenas facilita a presença em certos momentos. Diana estudava Vedanta. Ela aprendeu o Gayatri Mantra, considerado um dos mais poderosos do hinduísmo. Tradicionalmente, deveria ser feito ao nascer do sol, meio-dia e pôr do sol. 108 repetições cada vez. Diana se esforçava, acordava antes do sol, fazia a prática. O meio-dia era difícil, estava no trabalho, mas ia ao banheiro, fazia rapidinho. Pôr do sol, geralmente conseguia. Mas às vezes não. Trânsito, emergência, filho doente. E quando não conseguia, sentia culpa, ansiedade. Como se tivesse falhado, perdido a proteção, ofendido a deidade. Isso não é libertação, é escravidão espiritual. Até que um professor lhe disse, o Gayatri Mantra é sobre a luz da consciência, sobre reconhecer o divino em tudo. Você acha que o divino só está disponível ao nascer do sol? Que tem horário de funcionamento? Diana riu,
compreendeu. A estrutura era útil para criar um hábito, mas não era absoluta. Então ela continuou fazendo geralmente nos 3 horários, mas quando não dava, não havia drama. E às vezes, espontaneamente no meio do dia, repetia uma vez, apenas porque sentiu. E essas repetições espontâneas eram mais poderosas que as obrigatórias, porque vinham da presença, não da obrigação. E essa é a 5ª revelação. Use a estrutura se ajuda, mas não se escravize a ela. Eckhart Tolle ensina liberdade, não um novo conjunto de regras. Se o mantra flui, faça. Se não flui, observe. Por que não está fluindo? Talvez o ego está resistindo à presença que o mantra facilita. Ou talvez simplesmente não é o momento. Ambos são insights válidos. A chave é a presença, não a performance. Agora aqui está algo que pode parecer contraditório, mas é profundo. Eckhart Tolle diz que você não precisa de um mantra para estar presente. Você pode simplesmente estar, sentindo o corpo, observando a respiração, reconhecendo o espaço. Então, por que usar um mantra? Porque a mente humana é muito ativa, especialmente no começo, quando você tenta apenas sentar em silêncio. 1000 pensamentos explodem, preocupações, planos, memórias, julgamentos. A tentação é lutar com eles, suprimir, mas isso cria tensão. O mantra oferece uma alternativa elegante. Em vez de lutar com os pensamentos, você dá à mente algo específico para fazer. Repetir um som. E nessa repetição, os pensamentos diminuem naturalmente, não por supressão, mas porque a faculdade mental está ocupada com o mantra. É como dar a uma criança hiperativa uma atividade focada. Ela se acalma, não por força, por redirecionamento. E uma vez que a mente se acalma, a presença pode ser reconhecida. Depois, com a prática, você não precisa de um mantra sempre. Pode acessar a presença diretamente. Mas o mantra permanece uma ferramenta útil, especialmente em momentos de turbulência emocional, de mente muito agitada. Rafael estava passando por um divórcio, uma dor emocional intensa, raiva, tristeza, medo do futuro, pensamentos obsessivos sobre o que deu errado, sobre injustiça, sobre solidão. Ele tentava meditar, apenas sentar, observar, mas era demais. A torrente de emoções e pensamentos era avassaladora. Então, um amigo sugeriu: use um mantra. Rafael escolheu algo simples, paz, apenas isso. E começou, paz, 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 devagar, consciente. E algo aconteceu. Não que a dor desapareceu, mas havia espaço ao redor dela. O mantra criava pequenos gaps, momentos onde a mente não estava ruminando, onde havia apenas o som, paz. E nesses gaps, respiração, alívio, temporário, mas real. Rafael continuou. Semanas, meses e gradualmente. Precisava menos do mantra, porque havia aprendido a reconhecer a presença. Mas sempre que o turbilhão emocional ficava muito intenso, voltava, paz, e o som o trazia de volta, não para negar a emoção, mas para estar com ela sem se afogar nela. E essa é a 6ª revelação. O mantra é uma ferramenta compassiva para momentos difíceis, para mente agitada, para coração partido. Não resolve o problema externo, mas cria espaço interno. E nesse espaço, você pode respirar, estar, sobreviver e gradualmente curar, não pela palavra mágica, mas pela presença que a palavra facilita. Agora vou te mostrar uma prática avançada para quando o mantra básico já está estabelecido.
Eckhart Tolle fala sobre reconhecer o silêncio entre os mantras. Você repete: Om, silêncio. Om, silêncio. No começo, você foca no Om, no som, mas à medida que a presença se aprofunda, você começa a notar o silêncio, o espaço entre as repetições, e percebe algo. O silêncio não é ausência de som, é presença pura. É de onde o som surge e para onde retorna. E quando você reconhece isso, o foco muda. Você não está mais usando o mantra para criar presença. Você está usando o mantra para reconhecer a presença que sempre esteve lá, no silêncio. E, eventualmente, você pode ficar só com o silêncio, sem o mantra, mas o mantra te levou até lá, como um barco que te leva para a outra margem. Uma vez lá, você não carrega o barco, mas agradece pela travessia. Beatriz praticava meditação zen, zazen, apenas sentar, sem mantra, sem técnica, e era difícil, mente selvagem. Então o guia espiritual sugeriu: usa Mu, um koan clássico. Mu não significa nada, é negação, vazio. Beatriz começou: Mu, 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 e com o tempo, algo mudou. Ela percebeu que estava esperando o Mu. No silêncio antes de repetir, havia antecipação, mas também havia presença e o espaço começou a se expandir. Mu, silêncio longo. Mu, silêncio mais longo, até que em certo momento ela ficou no silêncio, não esperando o próximo Mu, apenas no silêncio vivo, consciente. Sem ninguém ali, sem Beatriz, sem o meditador, apenas isso. E quando retornou, não precisava mais do Mu, mas era grata, porque Mu foi a porta, e ela atravessou. E essa é a revelação final. Tolle aponta para além de toda técnica, para a presença pura, sem forma, sem método, apenas ser. Mas reconhece que a maioria precisa de uma porta. E o mantra é uma porta elegante. Você entra por ela, mas não fica preso nela. Você atravessa e do outro lado reconhece. A presença não precisa de porta. Estava sempre acessível, mas a porta a ajudou. Então aqui está um protocolo completo integrando tudo. De manhã, se quiser, 5 minutos de mantra. Qualquer mantra que ressoe, devagar, presente, reconhecendo o silêncio entre as repetições. Durante o dia, quando a mente ficar agitada, uma repetição consciente, apenas uma, como um lembrete, como um portal de volta ao agora. Antes de situações desafiadoras, 3 repetições, ancorando na presença, não para ter um resultado melhor, mas para estar presente com o que vier. Em momentos de dor emocional, quantas repetições precisar, compassivamente, como um amigo fiel que te segura enquanto você chora, sem tentar consertar, apenas estando, à noite, se quiser. Alguns minutos, deixando o dia se dissolver em som sagrado, em silêncio, em presença. Mas saiba, você não precisa fazer isso. Pode simplesmente estar, sentir o corpo, observar a respiração. A escolha não importa, a presença importa. E a presença está disponível em qualquer escolha. Quando há consciência, Emily integrou isso por 1 ano. Ela tinha um mantra pessoal. Om Shanti, paz. Fazia 5 minutos ao acordar. Às vezes à noite também. Mas não religiosamente, quando sentia o chamado, e durante o dia, espontaneamente, Om Shanti surgia. Na fila do banco, Shanti. No trânsito, Om. Quando o filho fazia birra, Shanti. Não como fuga, como lembrete, como retorno. E gradualmente, percebeu, ela não precisava do mantra tanto, porque a presença estava se tornando natural, mas quando usava, havia gratidão, porque o mantra era um velho amigo, sempre disponível,
nunca exigente, apenas lá, como um portal gentil. E esse é o equilíbrio bonito, nem dependência, nem rejeição, nem escravidão à técnica, nem orgulho de não precisar de técnica. Apenas uso inteligente, compassivo, presente, do que facilita a presença, seja o mantra, seja a respiração, seja o silêncio. Tolle não prescreve, ele liberta. Mostra que o poder sempre esteve em você, e qualquer ferramenta que use é apenas um lembrete disso. Nos últimos 20 minutos você descobriu uma verdade que séculos de tradição obscureceram, que o mantra não salva, a presença salva, que a repetição mecânica fortalece o ego, a repetição consciente dissolve o ego, que você pode usar a estrutura sem ser escravo dela, que o mantra é a porta, não o destino, que o silêncio entre os mantras é onde a presença mora e que, finalmente, você não precisa de nada, porque o que você é já é completo. Rafael fez 500.000 repetições e não mudou. Depois, uma repetição consciente e tudo mudou. Beatriz rezou 20 anos, mecanicamente. Uma Ave Maria presente revelou mais. André fugiu através do MT. Parou de fugir e o MT virou um portal. Lúcia buscou proteção, encontrou presença. Fábio se esgotou em quantidade, descobriu qualidade. Diana se escravizou a horários, libertou-se mantendo a prática. Rafael usou em crise, encontrou espaço. Beatriz atravessou a porta de Mu, reconheceu o silêncio. Emily integrou, naturalmente. E você? Você está reconhecendo agora. Não é sobre fazer a prática certa, é sobre ser presença. E o mantra, quando usado conscientemente, apenas revela o que você sempre foi: consciência pura, observador silencioso, presença eterna, sem começo, sem fim, sem forma, apenas sendo. Seja muito bem-vindo ao poder real, que nunca residiu em nenhuma palavra sagrada. Ele sempre esteve em você, no reconhecimento de si mesmo, através de qualquer forma, ou na ausência completa dela. Por quanto tempo você tem repetido mantras de forma mecânica? E o que aconteceu quando você experimentou apenas uma repetição, feita com total presença?